Hoje eu trago para vocês um vídeo que eu venho prometendo há 2 anos. Um vídeo sobre a linhagem da Rainha Elizabeth II. Vai surpreender muita gente que nós vamos conseguir levar a linhagem dela até tempos muito antigos, antes de Cristo. As pessoas imaginam que os nativos de cada local, né, decidiram por nomear reis, né, lá nos primórdios, etc. E foram tendo revoluções, brigas, e os reinados foram se modificando. A maioria das pessoas pensa que é isso, né? Pensa que a elite, ela se transforma, ela, sei lá, cada hora tem uma família na elite, etc, né? Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, a principal reflexão sobre isso é a questão que a elite, ela parece ter sido sempre assim. É só você observar a linhagem deles. Nós conseguimos levar a linhagem deles lá para trás, para muito longe, como vocês vão ver aqui nos slides. É um assunto de interesse de todas as pessoas. E eu trouxe uns slides legais aqui para vocês para fazer essa apresentação. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever, deixar o like no vídeo, ativar as notificações e também se inscrever no meu Instagram, porque lá tem conteúdo importante. Que nem ontem eu fiz uma live no Instagram falando já mais ou menos sobre o que eu ia contar aqui hoje. Também fiz uma live sobre a Rainha Elizabeth II. Então você provavelmente perdeu o que não está inscrito lá no Instagram. Eu não deixo as lives gravadas por lá, né? Para não ter problema. Porque às vezes eu falo demais, acabo falando coisa que não deve. E daí não pode. Eu não deixo gravado, né? Para não dar problema lá naquela rede social. Você também pode se inscrever no Telegram, t.me/AndréDPR, que também tem conteúdo totalmente original por lá. Uma primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que se alguém for utilizar esse estudo que eu fiz, que é original, que eu não vi nada em língua portuguesa parecido, né? Eu não conheço toda a internet em língua portuguesa, mas eu não vi pela pesquisa que eu fiz. Se você for utilizar esse estudo em livros, para fazer conteúdo na internet, para fazer vídeo, eu peço para que você cite a fonte. Eu vou citar a fonte de tudo que eu pesquisei, você precisa citar a fonte. Tem muitas pessoas que assistem os meus vídeos, que são aulas longas às vezes, e não citam as fontes depois. Então é importantíssimo isso para que se faça justiça, né, a quem fez o trabalho. Demanda muito trabalho fazer as ligações que eu fiz aqui hoje, né? Foi muito tempo de estudo para chegar até aqui, ok? E também, se você quiser apoiar esse trabalho, você pode apoiar as pesquisas através do Pix, andredpr@gmail.com, ou adquirindo a revista Enigmas, lojaenigmas.com.br. Dá uma olhada por lá, ok? Então vamos aos slides. Eu fiz uma thumb bem chamativa de propósito, mas eu queria falar um pouco sobre desinformação. Bom, o David Icke espalhou o boato em que a Rainha Elizabeth seria reptiliana. É claro que há algo que as pessoas desconhecem totalmente sobre a linhagem dela, sobre as origens dela, né, que não é dito, assim como o da família dela. Mas o que o David Icke faz é desinformação, porque tem algo real ali que é uma linhagem desconhecida, que as pessoas nem imaginam o que pode ser, né, de onde vem esse poder todo, por que ela é rainha, e ela ser reptiliana. Tem uma diferença imensa. Então, quando uma pessoa fala uma verdade e uma grande mentira, o que acontece? Ela mata a verdade. Isso é a raiz da desinformação. Então, eu vejo o David Icke como um desinformante, neste caso aqui. Eu respeito quem gosta do trabalho dele, eu respeito que quem acredita que a rainha Elizabeth era uma reptiliana, tudo bem, não tem problema, mas eu gostaria de deixar esse aviso, e esse pensamento é muito importante. Se você vê alguém falando uma grande verdade e uma mentira escandalosa do outro lado, pode ter certeza que isso é desinformação, e muitas vezes isso não é sem intenção não, tá? A pessoa sabe o que está fazendo. Então vamos ao que interessa. Eu fui fazendo a linhagem da Rainha Elizabeth, eu vou trazer os pontos principais para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo.
eu fui fazendo as ligações entre as casas, né, que governaram a Inglaterra. Então vamos começar com o pai da Elizabeth II, o Jorge VI, que é da casa de Windsor, de 1895 a 1952, o ano do seu falecimento. E você consegue fazer uma ligação do Jorge VI com os Stuart, o Jaime I, de 1566 a 1625. Eu não vou dar uma aula sobre a história da Inglaterra, sobre a monarquia inglesa e etc. Eu só vou falar a linhagem. Quem tiver mais interesse depois, eu vou fazer uma live no domingo, onde eu vou falar mais coisas. Não exatamente dar uma aula sobre isso, mas eu posso falar mais coisa. E também você pode estudar por conta, né? Nesse outro slide, eu trouxe a árvore genealógica, né, para provar a conexão entre a Elizabeth II e o James I, o Jaime I. Tem toda aqui, tem toda a conexão dentro da árvore genealógica. Depois do Jaime I, você consegue fazer uma conexão com a dinastia Tudor. O Henrique VII, o primeiro rei da dinastia Tudor, de 1457 a 1509, né? Quando eu falo é que nasceu em 1457 e morreu em 1509, o rei Henrique VII. E o interessante da dinastia Tudor, que eu gostaria que vocês memorizassem, que eu vou voltar a falar lá no fim do vídeo, é que é uma dinastia galesa, né, do país de Gales. Olha que interessante a bandeira do país de Gales. O próximo link é o da dinastia Tudor, do Henrique VII, que se inicia com Henrique VII. Eu vou fazer um link com esse rei aqui, que é o rei João sem terra, ou rei João I. Tem algo muito interessante nesse rei que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo. Ele viveu de 1166 a 1216. Eu poderia ter feito o link com o primeiro rei, né, da dinastia Plantageneta, mas eu preferi fazer com o João porque tem algo muito importante com ele. Uma menina, em 2012, descobriu que todos os presidentes dos Estados Unidos, ou seja, na época, 42 dos 43 presidentes, eram descendentes do rei João. Dá para acreditar numa coisa dessa? Isso nunca foi refutado. Essa aqui é uma reportagem do Daily Mail. Isso nunca foi refutado. Para você que não acredita que a elite é a mesma do passado, tá aí a prova. Descendente do rei João, todos os presidentes dos Estados Unidos. Isso é basicamente inacreditável, né? Você não vai acreditar. Então, procure essa matéria aí no Daily Mail, ok? O próximo link que eu vou fazer é do João com a dinastia francesa Capeto. Por que com a dinastia francesa? Porque nesse momento aqui há uma mistura muito grande entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa. E para mim me pareceu muito mais interessante os antecessores da monarquia francesa. Ali, a partir do rei Eduardo I, né, que é o primeiro rei Plantageneta, eu consegui ligar até o Rolo, aquele da série Vikings mesmo, né, o irmão do Ragnar Lothbrok, e mais ou menos que termina ali. Mas existe ainda em sites de árvore genealógica, dá para perceber que o Rolo ele tem um descendente muito lá atrás, lá no início da Noruega, com um gigante. Mas isso daí parece algo mítico. E no caso da dinastia francesa, da monarquia francesa, é muito mais interessante as ligações que a gente pode fazer. Então, o João aí tendo parentesco próximo com essas pessoas da França também, e aí mais uma vez nós vemos que a origem das monarquias, elas estão todas interligadas, né? São todas da mesma família, basicamente. Então eu fiz uma ligação entre o João sem terra e o Hugo Capeto. Ele foi o primeiro rei da casa Capeto, né, da dinastia Capeto, e ele viveu, né, de 939 a 996. Aí a coisa começa a esquentar por aqui. O rei Capeto, você consegue retornar no tempo e ligá-lo ao rei Clovis I.
o rei dos francos, o primeiro rei da dinastia merovingia. Aqui nós estamos no primórdio da França, que estava ligada aos francos, né? Uma espécie de tribo germânica. Então, o rei Clovis I, o primeiro merovingio, ele governou de 496 a 511. Aqui eu faço um adendo. Não é só a rainha Elizabeth que é descendente de todo mundo abaixo do João, e sim todos os presidentes dos Estados Unidos, ou mais também todos os presidentes dos Estados Unidos estão nessa lista. Então, todos os presidentes dos Estados Unidos seriam também, de alguma forma, ligados ao rei Clovis I, o rei dos francos, o merovingio. Aí a coisa começa a esquentar ainda mais. O Clovis I, você consegue fazer uma ligação com uma casa, com uma dinastia chamada Sicambre, com o rei Marcomir I, que nasceu em 495 a.C., a 412, ele morreu em 412 a.C. O rei Marcomir I, ele era cimério. O que é um cimério? Um cimério é um povo, uma tribo que fazia parte dos citas, eles foram expulsos e foram viver em vários lugares. Dizem que muitas tribos germânicas e célticas são descendentes dos cimérios, não sumérios, tá, gente? Cimérios, que nem o Conan Bárbaro, tá? Quem lembra do filme Conan Bárbaro, né? O Conan, o Cimério. Então, é exatamente aí, programação preditiva de Hollywood também, aí na sua televisão, para você, né, internalizar todos esses estereótipos, sem entender por quê, né, do Conan Bárbaro. Mas o Marcomir I, você consegue ligar até o rei dos merovingios. Na verdade, essas ligações que eu vou mostrar aqui para você agora foram historiadores merovingios que fizeram essas ligações com reinos muito distantes. Então aqui, para quem não se lembra, né, parece que tem um quadrinho também do Conan Bárbaro, o Sibério, que é uma história muito popular, né, no mundo ocidental. Você consegue também fazer uma ligação do Marcomir I ao rei Almadion I, um rei de Troia, que governou ali na Anatólia, que viveu, né, 675 a.C. a 595 a.C. e foi o rei de Troia. Então, nós estamos vendo aqui que da Europa, no início da chegada da tribo franca na Europa, e vocês vão entender por que esse nome franco, que dá nome à França, ali no início, eles estavam na Turquia, mas não é o seu local de origem, ok? Então, ali eles dominaram Troia e reinaram em Troia, em outros lugares na Turquia. Inclusive, nesse momento aqui, eles já tinham até contato com os assírios, estavam sempre em confusão com os próprios citas. E a Rainha Elizabeth e todos os presidentes dos Estados Unidos têm os seus ancestrais ligados aos cimérios. E também o rei Príamo, rei de Troia, lá do filme, né? Lembram que dizia que Troia era uma lenda? Vai ter muita gente dizendo que essa ligação dos reis franceses com Troia é uma lenda também. Mas você não vai acreditar nisso, né? Então, Troia foi governada pelo rei Príamo, que você consegue ligar ao Almadion, e ao Marcomir I. Lá, o cara do filme mesmo. Então, ele viveu de 965 a.C. a 880 a.C. Olha onde nós chegamos, pessoal. Né? Nós chegamos a 3.000 anos atrás já. E você aí acreditando que a elite surgiu ontem. Surgiu com a Microsoft, né? Com as indústrias de tecnologia. Ai, meu Deus. Como você é inocente. Então, o nome Franco vem do primeiro rei cimério. O Franco. O nome dele era Francos. E aqui é o fim. Não consegui ir mais para trás.
Um homem chamado Franco foi rei dos Cimérios. Nasceu em 1220 a.C. e morreu em 1030 a.C. Você deve ter percebido que ele viveu quase 200 anos. Por isso que a França tem esse nome, por causa do rei Francos, por causa da tribo franca. Inclusive, os gauleses se diziam descendentes dos cimérios, os próprios gauleses. Então, os celtas estão ligados aos cimérios, aos citas. E também, país de Gales, os galeses estão ligados aos gauleses. Por sua conta, Franco também está ligado aos galeses e à dinastia Tudor e aquela bandeirinha com o dragão vermelho. Olha o quanto nós conseguimos voltar no tempo, né? Vamos colocar lá no início, Rainha Elizabeth reptiliana, até onde nós conseguimos chegar. Até o rei Franco, o rei dos Cimérios. Os Cimérios, que eram um povo indo-europeu, seja lá o que isso for, né? Por mais explicações que você encontre por aí, não existe uma explicação completa sobre isso. Tem uma aula sobre indo-europeus nos meus 2 cursos, Introdução à Verdadeira História da Humanidade e A Verdadeira História da Humanidade. Domingo eu vou falar um pouco mais. O link da live de domingo vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Já deixa o like para a live de domingo, para ela subir bastante. Vou falar um pouco sobre os indo-europeus, que segundo, né, as histórias teriam, os historiadores oficiais, teriam surgido ali onde é a Ucrânia, hoje na estepe pôntica, na cabeça do Mar Negro. E de lá eles teriam saído para vários lugares, inclusive a Europa, e a maioria das línguas faladas no mundo hoje em dia são descendentes do proto-indo-europeu. Né? Inclusive a palavra Deus vem da palavra proto-indo-europeia daivos, que significa do céu, né? O celeste. Então Franco falava uma língua dessa, os galeses e os gauleses também, e tudo tá juntinho aí, como nós podemos perceber. Mas tem mais uma surpresa que eu descobri fazendo a live de ontem, fazendo pesquisa lá para a live de ontem, né? Enquanto eu estava fazendo a live no Instagram e etc, eu fui fazendo pesquisas ao vivo, e o que apareceu para mim? Só antes aqui, deixa eu mostrar para vocês o mapa, né, das migrações cimérias depois que eles foram expulsos pelos citas. Então nós podemos perceber que eles foram até o Irã, muito próximo à Babilônia, muito próximo à Suméria. Eles tiveram um contato com os assírios, inclusive eles ajudaram os assírios na guerra contra Urartu, aqui na Turquia. Então, eles tiveram um grande contato com a cultura mesopotâmica. Será que os presidentes dos Estados Unidos e a Rainha Elizabeth II têm alguma ligação com os assírios? Né? Nós já vamos ver daqui a pouco. E depois eles se estabeleceram na Anatólia, chegando a Troia, a Lídia, a Lícia, a Frígia. E depois eles fundaram a Trácia e foram entrando pela Europa, até que ali na Germânia eles se assentaram como francos, depois foram para a França, e os gauleses seriam descendentes também dos Silmérios. Agora, olha o que eu descobri ontem, gente. Que existe uma pesquisa que liga a Rainha Elizabeth II ao rei Franco da Ciméria, não, ao Maomé, Muhammad. Exatamente. Existe uma pesquisa, como você pode ver no The Times, em diversos jornais ingleses, uma notícia de 2018, que tem a ligação entre a Rainha Elizabeth II e o Maomé. Só que vamos lembrar o seguinte, que o Maomé, ele tem a genealogia própria dele, né? O Maomé é descendente direto do Ibrahim, o Abraão, que teve o seu primogênito, né? Foi o Ismael, que é o pai de todas as nações árabes. E olha só que coisa interessante, né? A Rainha Elizabeth era ligada a Abraão. Para quem não se lembra, Abraão nasceu em Ur. O Abraão era sumério.
Então você consegue ver alguma ligação entre os sumérios e a rainha Elizabeth II, entre os sibérios, né, com o seu estreito contato com os citas e com a Síria, e agora comprovado aqui a ligação entre Elizabeth II e o Abraão. A ligação com Maomé é muito importante, mas eu penso que para todo mundo ocidental, a ligação com Abraão é muito maior. E com certeza ela sabia disso. Eu não consigo pensar que ela não soubesse. Esse pessoal sabe todos os seus antepassados. Então aqui, Elizabeth II, descendente de Abraão. Você acredita que a esfinge é muito mais antiga do que falam na história oficial? Que pertence a uma humanidade esquecida? E que povos do outro lado do Atlântico estiveram na Amazônia muito antes dos portugueses? Você sabia que hebreus podem ter influenciado na formação do Japão? E na possibilidade de um sítio mais antigo que Göbekli Tepe, na Turquia? Tudo isso e muito mais na revista Enigmas, edição 23. Adquira em lojaenigmas.com.br. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e também faça um comentário.